na grande imprensa nacional. É também diretor da FENACOM. Você pode interagir com os nossos debatedores enviando perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 991092688. Repetindo, 991092688. Passamos de imediato, então, a palavra para a mediação deste painel ao presidente do SESCOM-RS, Diogo Chamum. Muito boa noite a todos os presentes, a quem nos assiste pela fanpage do SESCOM. Então, em nome do nosso presidente do CRC, Antônio de Carlos Palácios, e o nosso ex-presidente do SESCOM, Jaime Grindler Sobrinho, eu saúdo a todos aqui presentes e a os que nos assistem. Ainda bem que não precisaram ler meu currículo, porque eu ia ficar diminuído aqui no meio, porque eu ia emprestar o meu tempo de currículo para ler dos nossos dois convidados. O assunto de hoje, a nossa intenção hoje é, nesses dois encontros, nesse primeiro de reforma sindical e posterior no reforma trabalhista, é trazer pontos de vista diferentes e contribuir com vocês entendimentos e formação de conceitos dessas mudanças que se avizinham aí logo entram em vigor no dia 11 de novembro. O assunto, principalmente dessa primeira parte, ele é árido. Ele suscita muita discussão. E, para colaborar com isso, nós trouxemos dois debatedores com posições bem firmes e definidas, mas diferentes. Hoje, num cenário que nós temos mais de 16 mil sindicatos no Brasil, desses 16 mil, 5 mil patronais, 11 mil de empregados laborais. Desses 16 mil, 41% não tem qualquer arrecadação. E outros tantos não atuam, apesar de ter arrecadação, tem uma atuação que não condiz ou não atua frente à sua carta sindical. Então, nesse cenário, parece óbvio a necessidade de uma reforma sindical. Diferentemente do que foi feito, onde se mexeu num simples, não tão simples assim, mas num único tópico, que é a obrigatoriedade da contribuição sindical, dentre 100 itens, dentre mais de 100 itens que fazem parte da reforma trabalhista. Então, nesse sentido, nós estamos aqui trazendo esse debate. Vocês fiquem à vontade para passar os questionamentos pelo WhatsApp, que eu tenho aqui um mini roteiro, mas a preferência vai ser das perguntas que chegarem. Então, de imediato, passo a palavra, então, para as considerações iniciais, de 5 a 10 minutos, para o nosso convidado Fábio. Eu só queria dizer, me esqueci, que, apesar do tema árido e difícil, principalmente para quem é presidente de sindicato, eu me sinto muito à vontade aqui de estar no meio de dois amigos. E o Sérgio, de uma caminhada aí na área sindical, e o Fábio, a gente se encontra em algumas situações, e a última delas foi um debate sobre reforma sindical, e por isso que nos motivou a convidá-lo, por ter posição. A gente não quer pegar uma linha só, nós queremos ter o contraponto, e é por isso que o Fábio está aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, e eu passo a palavra aqui para o amigo Fábio fazer suas considerações iniciais. Muito obrigado, Diogo. Obrigado a todos os membros do SESCOM pela realização desse debate. Eu acho que essa tua iniciativa e a iniciativa do SESCOM de promover esse debate demonstra a maturidade da instituição, demonstra o fato de que é uma instituição de excelência que se propõe realmente a representar os seus filiados, porque não foge ao debate, percebe que existe uma necessidade de reforma sindical hoje no Brasil, e apesar da posição, que eu imagino que seja a posição institucional, percebem que existe também uma legitimidade da outra parte, que é algo que falta muito no Brasil, infelizmente, em parte de boa parte das entidades representativas de classe, a compreensão de que o outro lado também tem legitimidade e precisa ser ouvido nos debates.
especialmente quando a gente trata de algo tão delicado quanto a obrigatoriedade de milhões de trabalhadores e empresas Brasil afora de serem obrigados a despenderem parte de sua receita com a qual eles poderiam pagar seus funcionários, pagar, enfim, até mesmo a retirada de lucro dos sócios que investiram seu capital, que se arriscaram em um empreendimento para manter entidades representativas. Então, esse tema é fundamental para a discussão do próprio modelo produtivo e de desenvolvimento que a gente vai ter no Brasil. Então, saúdo a iniciativa e agradeço profundamente pelo debate, pelo convite para estar aqui. A minha opinião já foi mais ou menos demarcada. Eu sou favorável à extinção do imposto sindical, que vem sendo a nomenclatura oficial contribuição, mas eu tenho um certo problema com esse tipo de expressão, contribuição, contribuinte. Para mim, contribuinte é quem se dispõe a voluntariamente contribuir com algo. Então, por exemplo, vocês nunca vão me ver falando do pagador de impostos como contribuinte. Acho que são dos grandes... essa nossa tendência a amenizar certas palavras, acho que faz com que a gente perca um pouco do significado do próprio debate de políticas públicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, é taxpayer, ou seja, pagador de impostos. Ou seja, dá uma noção mais clara de que se está pagando obrigatoriamente e se está pagando para alguma finalidade, não simplesmente se contribuindo. E eu acho que esse debate sobre o imposto sindical é fundamental hoje, porque vai trazer maturidade para a nossa estrutura sindical, que é uma estrutura sindical, como o Diogo bem comentou, a gente tem hoje no Brasil mais de 16 mil sindicatos, entre patronais e laborais, e obviamente a gente não tem 16 mil interesses classistas distribuídos pelo país, mas acaba tendo essa hiperinflação de sindicatos, basicamente por dois atributos da nossa estrutura sindical até o presente momento, que são, em primeiro lugar, claro, a até então existência de um imposto sindical e, em segundo lugar, um outro tema que, infelizmente, não foi abordado pela reforma sindical, que eu espero que entre em pauta muito em breve, porque senão vai deixar essa reforma incompleta, que é a questão da unicidade sindical. A unicidade sindical ela prejudica a qualidade da representatividade classista no Brasil, porque ela inibe a competição, inibe a concorrência e acaba colocando a representação nas mãos, enfim, de um único grupo. E como a gente sabe, monopólio é um convite à baixa qualidade na prestação de serviços, é um convite à ineficiência, e no caso do Brasil, devido a essa estrutura corrompida, baseada na intervenção estatal e nos impostos sindicais, uma estrutura corrupta, como é, em boa parte, a estrutura dos movimentos sindicais do Brasil hoje. Claro que existem, obviamente, as honrosas exceções, mas a estrutura sindical brasileira hoje, ela se coloca muito mais para atender aos interesses ideológicos, muitas vezes, de alguns partidos políticos, do que propriamente os interesses dos seus filiados. Isso decorre, em boa parte, pelo desinteresse dos filiados em participarem, porque eles simplesmente partem do pressuposto de que serão obrigados a pagar. Consequentemente, a sua voz não faz lá muita diferença, né? Quem recebe ali no contra-cheque já vem descontado. Enfim, não há muito o que se fazer. Já hoje, diante desse novo paradigma, que não altera a estrutura sindical per se, mas altera meramente a forma de financiamento dos sindicatos, creio que vai haver um salto qualitativo nessa representação e uma maturação muito bem-vinda para a organização da sociedade civil brasileira. Eu acho que a gente vai ter um espaço precioso de manifestação e liberdade dos interesses da sociedade civil a partir desse movimento, porque as organizações da sociedade civil e os sindicatos são essencialmente organizações da sociedade civil e assim deveriam ser tratados, apesar de, claro, na atual estrutura brasileira eles terem um caráter paraestatal, mas a função sindical, historicamente, ela foi desenvolvida como uma função da sociedade civil, ou seja, um movimento de baixo para cima, um movimento orgânico da sociedade. E não algo que um governante, que um ditador, inclusive, isso é um pouco tabu se falar aqui no Rio Grande do Sul ainda, infelizmente, mas o pior ditador que o Brasil já teve, que foi Getúlio Vargas, instituiu uma estrutura juslaborista e sindical, baseada no paternalismo estatal,
que, felizmente, começa a ser rediscutida. Vejam bem, começa. Eu acho que essa atual reforma sindical é o começo de uma discussão mais profunda. A atual reforma trabalhista é o começo de uma discussão mais profunda a respeito da forma como as relações de trabalho são reguladas no Brasil. E acho que é um começo de discussão muito bem-vindo e absolutamente necessário para que o nosso país possa avançar, para que a gente possa finalmente ingressar no século XXI, deixar para trás essa estrutura paternalista, essa estrutura regulada em cada centímetro, que é a estrutura da justiça do trabalho, da legislação trabalhista. Creio que a gente está finalmente migrando para um momento, para um paradigma de maior liberdade do indivíduo, maior liberdade do trabalhador, maior liberdade do empreendedor, que está certamente muito mais conectado com a nova realidade. Hoje, cada pessoa dotada do seu capital humano, dotada do seu capital físico, é um empreendedor. Cada trabalhador é um empreendedor. E cada trabalhador tem um potencial imenso que não deve ficar simplesmente relegado à posição de não, ele é um coitadinho que teve que aceitar um salário de fome porque era a circunstância que existia e lá fora existe todo um exército industrial de reserva, como diria o Marx lá 2 séculos atrás. Uma afirmação que se mostrou equivocada, porque partia da premissa de que existia, por um lado, uma concorrência, uma disputa dos trabalhadores pelos melhores postos de trabalho, mas ignorava o fato de que também existia e existe, e a realidade do aumento salarial generalizado que a humanidade passou nos últimos 150 anos, desde o advento da segunda Revolução Industrial, de que existia e existe uma competição profunda dos empregadores pelos trabalhadores também. Obviamente, essas duas forças se encontram no mercado e fazem com que aumente as condições de trabalho e aumentem os níveis salariais. Mas, enfim, acho que a gente pode prosseguir aí na parte de perguntas e, pelo momento, era isso. Obrigado, Fábio. Então, passo a palavra para o Sérgio fazer a sua manifestação inicial. Se fosse o microfone do Fábio, iam dizer que eu estava boicotando. Estão me boicotando, tá vendo só? Mas tudo bem. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui no Sul, um estado brilhante, acho que um dos melhores estados do país, cabeças boas, pessoas que têm uma visão empreendedorista muito forte, quer dizer, a gente tem que ter essa visão também, e que eu respeito muito. Então, primeiro que eu fico contente, viu, Chamon, por você ter me chamado para participar desse debate. Acho que para a nossa categoria vai ser importante esse debate, ainda mais um debate com o Fábio, que, pelo currículo, a gente já percebeu que ele, de fato, tem um conhecimento sólido naquilo que ele vem comentando, naquilo que ele vem defendendo. Bom, eu queria, a princípio, fazer uma breve abertura, falar um pouco da FENACON, que é a nossa federação, que compõe hoje 37 sindicatos do país como um todo, em todos os estados e no Distrito Federal, tem 37, porque alguns estados têm mais do que um sindicato, né? São Paulo, por exemplo, hoje está com 4 sindicatos já há alguns anos. Então, eu fui presidente do SESCOM São Paulo, mas é um sindicato que tem uma carta sindical intermunicipal e não estadual, né, em função desse detalhe. E como São Paulo, tem outros estados que têm mais do que um sindicato. Muito bem. Estou há 20 anos nessa vida sindical, e é importante a gente ressaltar que, dentro da nossa estrutura sindical, de sindicatos e federação, nós, todos os sindicatos ligados à Federação FENACON, ninguém é remunerado, nós não temos salário algum. Isso é importante a gente colocar, porque eu sei que na plateia que não tem só pessoas ligadas às questões sindicais, tem empresários da área comercial, enfim. Então, é bom a gente colocar isso claramente, né? Porque, infelizmente, nesta reforma trabalhista, que não foi uma reforma sindical, infelizmente,
na minha visão, tinha que fazer uma reforma sindical primeiro, depois uma reforma trabalhista, né? Porque eu concordo plenamente com o Fábio, essas questões, não dá para entender como é que você vai ter 16 mil sindicatos. É uma coisa absurda, dos quais 12 mil de trabalhador e 5 mil de empregador na estrutura sindical hoje no Brasil. Não faz sentido mesmo, concordo plenamente. Aliás, a nossa defesa é pela transparência, viu, Fábio? Tivemos a oportunidade de estar com o GT, com o grupo de trabalho que fez, os legisladores que fizeram esse projeto de lei e que encaminharam através do Executivo o projeto no Congresso Nacional. Fomos convidados a participar de alguns debates com essas pessoas e levamos essa questão, né? Por quê? Mas isso foi depois, né? Primeiro houve todo o debate, toda a questão da lei, a divulgação da mídia, o mal-estar que se criou para quem está nos sindicatos, né? Porque o público em geral não tem a menor ideia do que faz um sindicato. Eu percebo porque eu tenho amigos que eu conheço há 20, 30 anos, que falaram para mim, tem que acabar com o sindicato, só tem bandido lá em sindicato, tudo ladrão. E eu falei, eu sou sindicalista, está me ofendendo. Você não sabe que eu sou sindicalista? E expliquei para eles o que efetivamente a gente vem praticando ao longo desses 20 anos, né? Quer dizer, a conquista, de alguma forma, quer dizer, a visão, especialmente na nossa atividade ligada à área contábil, especialmente, nós temos uma visão muito empresarial, nós defendemos muito a posição de todo empreendedorismo, em geral. Não só uma posição corporativista da atividade contábil, não, muito pelo contrário. Todas as mudanças legislativas que vão atingir os nossos clientes, que vão atingir o comércio, vão atingir a indústria, atingir o serviço, nós estamos lá na frente brigando, tentando mudar alguma coisa, tentando mostrar ao governo. Quer dizer, lá há 20 anos atrás, existia uma dificuldade gigante de se fazer isso. Hoje, felizmente, mudou. Hoje nós temos esse reconhecimento nacional, todas as entidades sindicais hoje, da nossa base, em cada uma das suas bases, tem esse reconhecimento, tanto do executivo como do legislativo e da sociedade. Então, isso é importante. E não é por nada, não. Por que tem esse reconhecimento? Porque a gente vem efetuando um trabalho com muita seriedade. Então, para nós que temos essa expectativa e esse trabalho árduo, né? Como eu falei, volto a falar, estou há 20 anos no meio sindical, fiquei muito, vamos dizer, não deprimido, mas muito chateado, porque eu não vi ninguém, em nenhum momento, enquanto se divulgava a questão da reforma trabalhista, e o que ficou em pauta foi a não obrigatoriedade. Estão dizendo que acabou-se a contribuição sindical, a não obrigatoriedade. Nem falaram de não obrigatoriedade, falaram que extinguiu-se a contribuição sindical. Isso ficou claro. Não foi, tem que fazer isso mesmo, porque o pessoal usa isso para meios políticos. Enfim, é toda a conjuntura que vivemos hoje, está certo? De fato, se você pegar, e evidentemente fica claro que o que quis se atingir foi mais os sindicatos laborais. Ficou para mim, foi claro. E que tem muito sindicato muito sério laboral, que a gente faz as grandes negociações com esses sindicatos que defendem arduamente a sua base. Então, dentro desta linha, nós levamos essa comunicação a esse grupo de trabalho, dizendo a gente não concorda com essa situação. Vocês pararem para imaginar que hoje, na nossa base sindical, que é obrigatória, até então é obrigatória a contribuição sindical, a nossa média nacional de inadimplência bate 70%. Ou seja, nacionalmente, teoricamente, 30% do que nós recebemos, 30% dos 100% cobrados. Essa é a média nacional, né? Isso porque é obrigatório. Então, a dificuldade realmente é muito grande para se cobrar esse imposto, né? Na realidade, porque é um imposto, ele tem esse cunho por ser obrigatório. E que agora, com essa mudança da reforma trabalhista, ele dá uma sutil mudança. Ele perde a característica de tributo, porque ele deixa de ser obrigatório, e passa a ser uma taxa civil comum, né? E aí vem as discussões, né? Como é que nós vamos cobrar isso, né? Pode ser cobrada, tem que ter autorização expressa dada pela nossa base de representação. De que maneira
Ficou muito pior, na minha visão, até para os sindicatos laborais, porque está muito claro na legislação, na própria CLT, que isso vai ter que ser feito individualmente. Não sei como é que isso vai ser feito, no caso do laboral. No caso do patronal, não está claro isso. E conversando com quem fez a legislação, para mim ficou claro que a Assembleia, o estatuto de cada entidade é soberano. E a Assembleia, se representar toda a base, ela tem legitimidade para aprovar essa nova contribuição. Então, isso para mim ficou claro. Então, essas mudanças sutis que estão ocorrendo hoje, você tem que se defender de alguma maneira. Os sindicatos hoje, patronais, até os laborais estão fazendo isso, né? Inclusive, já vi uma manifestação do Ministério Público dizendo que vai atacar quem for abusivo nessas cobranças, porque o laboral também, de novo, está dizendo que não vai cobrar mais um dia de salário do funcionário, vai cobrar X% do salário, não sei quanto, ou por mês, porque ele pode cobrar o que ele quiser, né? E não precisa nem, e teoricamente não precisa nem repassar essa contribuição, porque ela deixa de ter essa obrigatoriedade, né? Mas, enfim, eu não vou me aprofundar muito mais, não, porque a gente vai ter conversas e discussões. Eu só queria fazer um outro comentário antes de passar a palavra, devolver a palavra para o Diogo, a questão da unicidade. Eu acho que nós, sindicatos, quando você tem um sindicato como o nosso, uma estrutura sindical como o nosso, extremamente firme e séria e organizada, para nós é indiferente. Sinceramente, para nós é indiferente. Eu acho que até podemos agregar outras categorias na nossa base, né? Não vejo problema nenhum. Só que não sei como. A verdade eu acho que a sobrevivência vai existir, mas eu não sei o dia de amanhã, né? Porque isso caiu como uma bomba, né? Uma bomba atômica que, a princípio, a maioria vai morrer, vai sobrar um ou outro, e esses vão germinar e vão... Teoricamente é isso, né? É evidente que a gente não quer que aconteça desta forma, mas, pelo andar da carruagem, né, eu não vejo muita saída. Eu acho que a gente está se defendendo juridicamente falando, mudando os nossos estatutos para ter a legitimidade das nossas assembleias, para que todos votem nas assembleias. Isso é uma coisa... São Paulo já fez isso, né? Então, a assembleia hoje é aberta a todo mundo. Então, mesmo quem não é associado da casa, não é filiado, né? É o contrário que se fala, né? Quem não é filiado, mas é da base de representação, poderá votar, porque isso é publicado em jornal, você tem que fazer várias publicações, jornal de grande circulação lá do Estado, aquela coisa toda, enfim. E, evidentemente, e ser bem pautada e especificamente pautada a convocação. Então, é o único caminho que eu enxergo. Evidentemente, existem discussões até legais de que se isso tem legitimidade ou não, mas a gente vai, se alguém perguntar, vai ter algumas discussões aí a se travar aí ao longo do nosso debate. Obrigado, Sérgio. Bom, já estão chegando as perguntas, eu só peço que se identifiquem. Eu estou com dois questionamentos aqui, então que passe o autor para eu poder comentar aqui. Enquanto isso, eu faço um questionamento aos dois debatedores, que se nesse momento que se fala que a reforma trabalhista mais bate na questão que o negociado vai prevalecer em relação ao legislado, não parece contraditório que quando se fala que o negociado, que quem negocia são os sindicatos, vai ter força, mais força do que antes, tirar o poder de financiamento do sindicato, o poder de fato do sindicato, não parece contraditório uma situação dessas? Fábio? Eu acho que não. Eu acho que o reconhecimento de que o negociado deve ter uma preponderância sobre o legislado, e sobre parte do legislado, porque obviamente ainda não é sobre tudo, é o reconhecimento de um instituto básico do direito brasileiro, que é a autonomia da vontade, que é o reconhecimento da liberdade do trabalhador e do empregador de negociarem livremente. Inclusive, falando especificamente sobre a questão da liberdade sindical, que eu esqueci de comentar antes, o cenário anterior de obrigatoriedade de filiação e de contribuição, ele, inclusive, é contraditório com o artigo 8º da Constituição, que estabelece a liberdade sindical, e, inclusive, ao próprio artigo que fala sobre a livre associação, que diz que ninguém deve ser obrigado a
a se associar ou não se associar a qualquer instituição que seja. Então, acho que a gente, em mais um ponto, estamos avançando em relação a um cenário de reconhecimento. Veja bem, eu não acredito que o Estado esteja dando essa liberdade para nenhum dos polos, mas sim o Estado está reconhecendo a liberdade inerente ao indivíduo, inerente ao trabalhador, ao empregador, de poderem, de acordo com a sua vontade, com a sua disposição, negociarem livremente. A gente está avançando em relação a esse modelo paternalista que vige até o momento e que vige especialmente nessa ilha que é a justiça do trabalho e que precisa ser discutida urgentemente. A última é que alguns juízes do trabalho e a própria ANAMATRA já estão se mobilizando para se recusarem a aplicarem a reforma. Isso é um absurdo que me faz faltar palavras. Escrever. Geralmente, quando eu vejo isso aí, eu respondo, olha, se os juízes querem produzir leis, querem reverter as reformas, eu sugiro a eles que se licenciem dos seus cargos e concorram. As eleições de 2018 estão aí. O prazo de filiação, inclusive, para quem não quiser perder, é até o início de abril. Fica a dica. É o juiz que quiser definir os rumos legislativos do país, que entenda isso. O papel do juiz é julgar de acordo com as leis estabelecidas pelo Congresso Nacional, que é uma entidade, é um poder político soberano da nação, eleito pelo povo. O juiz tem uma função institucional importantíssima, que não deve ser subestimada nem pormenorizada, mas é um absurdo e é algo muito perigoso esse tipo de movimento. A gente tem que estar ciente disso. Obrigado, Fábio. Sérgio? Bom, eu acho que é importante a gente ressaltar a importância da relação sindical na relação trabalho patrão e empregado, né? Eu acho que a questão dos direitos sociais e a preservação dos direitos sociais e dos direitos econômicos, elas são de extrema importância. Isso é muito claro e muito ligado nas convenções que são efetuadas, né? Nas negociações que são efetuadas a cada ano. Todo mundo aqui que participa do sindicato sabe exatamente o que eu estou comentando, né? As negociações não são feitas de um dia para o outro. Muitas vezes levam o ano inteiro na negociação, muitas vezes não se sai um acordo, né? Então, realmente, as discussões são profundas e grandes, né? Então, de fato, isso ocorre. Então, a importância da negociação coletiva, ela é fundamental, ao meu ver, nessa relação, nas relações econômicas, nas relações dos segmentos econômicos. E isso que você comentou de fazer o negociado sobre o legislado, evidentemente, a questão dos direitos sociais básicos são preservados, isso não está mudando essa reforma trabalhista, que, ao meu ver, é uma boa reforma, de fato. Ela é moderna. Aliás, o pessoal que fez a reforma, eles querem, por favor, vocês divulguem o nome. Nós estamos chamando de modernização trabalhista, não de reforma trabalhista. Não sei se você ouviu isso, talvez hoje o Marlos vai falar disso aí. Que participou desse projeto. Então, ela realmente é usada. Tem muita coisa que, de fato, quando você faz uma mudança com essa dimensão, né, de uma lei que veio desde lá de trás, quer dizer, que tem muitos anos, né, e nunca se conseguiu mexer. Isso ficou claro para mim no último evento que eu tive lá, o Fórum Jurídico em Brasília. Eu não sabia se teve 8 tentativas de mudança de reforma trabalhista, não se conseguiu fazer ao longo de todos esses anos. Então, ela tem um aspecto, de fato, de modernização, mas, como toda a modernização, evidentemente, você precisa amarrar todas as pontas, e tem muita coisa que não está claro, não só na questão sindical, mas em outras questões da própria lei, da reforma trabalhista, que a gente não vai entrar nesse mérito, porque faz parte do próximo debate. Mas, voltando a falar da nossa base, acho que é importantíssimo a gente ressaltar que, se nós não tivermos uma convenção coletiva, vamos imaginar que, porque uma das coisas que mudou e que está se comentando, e isso é uma polêmica, que vai se privilegiar o acordo coletivo em prol da convenção coletiva, isso, na minha opinião, é um absurdo, uma aberração.
Porque se a gente imaginar que qual é o perfil do empresariado brasileiro, mais de 90% das empresas nacionais são de médio e pequeno porte. Elas não têm a menor condição de fazer um acordo coletivo, a menor condição. Né? Essa é a realidade das empresas nacionais. Não é as multinacionais, as grandes empresas, não é. Isso é uma minoria. Tá certo? E tem que ter, sim, a convenção coletiva. Tem que se privilegiar a convenção coletiva. Por que tem que se privilegiar? Você imagine dentro de um estabelecimento que tem o mesmo segmento econômico, um shopping center, por exemplo, que você tem lá 50 lojas de vestuário, por exemplo, e que se faça só acordo coletivo, por hipótese. Né? E cada um faz um acordo coletivo, você vai, evidentemente, vocês têm os direitos sociais preservados, mas a questão do econômico é diferente, eu dou um benefício diferente, eu dou outro. E é óbvio que todos se conversam e vai criar uma revolução dentro daquele shopping center. Né? Se eu estou numa loja que vende artigo masculino e você está numa outra loja e, teoricamente, o mesmo setor, o mesmo mercado, vendendo o mesmo tipo de roupa, tudo mais, eu estou ganhando mais que você, tive mais benefício, meu patrão é mais bonzinho, não sei lá. Por quê? Como é que fica isso? Isso é uma coisa que gera uma insegurança enorme. Né? Pode até gerar uma revolução, vamos dizer assim. Né? Então, a grande preocupação que nos trouxe foi justamente essa. Né? Você, por conta de sindicatos de gaveta, que você tem toda a razão, eu concordo plenamente, você adota uma medida dessa. Na verdade, a medida que foi adotada, em off, pelo que eu escutei, foi por conta do momento político, né, das centrais sindicais, que usam muito as suas bases para fazer politicagem, né, é isso, usando dinheiro, inclusive, você vai saber como, né, para poder financiar partido aqui, partido ali. Eu não sei de onde eles tiram esse dinheiro, porque eles não têm participação em alguns sistemas, o Sistema S, por exemplo, as centrais, que eu saiba, não tem um rebate, acho que não tem. Né? E algumas entidades patronais também, que têm este mesmo conceito, só que com um pequeno diferencial, que aí são grandes federações que querem se perpetuar no cargo, então ele abre vários sindicatos para, na hora da votação, ele ter o voto dele. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser honesto e falar que, de fato, é isso que acontece. Mas existem mecanismos de você, na minha visão, normatizar essas questões. Primeiro, quem faz convenção coletiva? São poucos os sindicatos que fazem. Está aí, põe uma norma. Quem não fizer convenção coletiva, pode ser por uma instrução normativa qualquer, não precisa nem ser por lei. Põe isso. Quem não fizer nos 2 anos, ou não comprovar, é caçada a carta sindical. Por exemplo, né, que se faça isso, né, uma possibilidade. Outra, cria um marco regulatório no mercado sindical. Marco regulatório. Como tem tantos marcos regulatórios de outras áreas, área financeira, cria um. Com plano de contas padrão, com auditoria, com apresentação dessas contas a um tribunal de contas, que não é obrigatório, mas vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então, isso, na verdade, que na minha visão, é o que deveria ter sido feito, que infelizmente não se caminhou por esse lado, que era, de fato, o ideal, porque você, com isso, enxugaria tranquilamente, isso ia cair vertiginosamente, ia cair de fato. Né? Ia mostrar a seriedade das nossas práticas. E não ia gerar essa insegurança agora e esse desconforto no meio sindical que a grande maioria da população não está nem percebendo, porque, de fato, não está. Você fala para o empregador, porque ele nem sabia que ele tinha uma retenção de 1 dia de salário, nem se ligava nisso. Hoje ele sabe. Né? Não que ele não tenha que saber, não é isso. Mas é que era tão ínfima a retenção, e que ele não se ligava. Eu sentei com meus funcionários para conversar, debater sobre isso, e conversei abertamente e tal, e eu falei, olha, expliquei essa questão, que alguns entendiam, outros nem estão aí, não entendem muito dessas questões, né, da padronização através de uma convenção coletiva, que é importante. Da mesma forma que você fala, bom, mas vou ser padronizado por baixo ou por cima? Não sei, isso é uma coisa que também, isso é uma outra história. Né? Quem vai conquistar o aumento disso exatamente são os mercados. Né? Agora, de qualquer forma, se você não tiver um parâmetro e deixar a Deus dará, a grande maioria das empresas, que são as pequenas empresas, que não têm a menor condição de fazer isso individualmente, vão ter sérios problemas. Então,
Acho que é isso que eu queria inicialmente comentar. Obrigado, Sérgio. Eu queria entender uma coisa. Nós somos aqui um sindicato voltado à área contábil, que tem auditoria externa, tem conselho fiscal. Eu não consigo desviar dinheiro para apoio ao partido político. Preciso aprender, porque realmente uma coisa que é muito clara, muito fácil de se amarrar e se conferir, né? Mas eu estou com um questionamento aqui, mas eu preciso pegar um gancho nessa colocação da última pergunta, que é a questão, o Fábio defende, né, a liberdade, não a questão do imposto, que eu também acho que tem todo sentido, mas é justo, Fábio, o sindicato, sem a contribuição sindical obrigatória, prestar serviços tais como negociação coletiva, que, em não fazendo o sindicato, em a empresa tendo que fazer, como o Sérgio colocou, mais de 90% das empresas que são micro e pequenas, não são médias, não, são micro e pequenas, elas teriam que contratar uma assessoria jurídica para fazer. A assessoria jurídica ela é mais cara do que a contribuição sindical mínima. Então, nesse sentido, eu te pergunto, tu acha justo que essa estrutura, o sindicato preste o serviço, estou falando de negociação coletiva, mas a gente pode dizer conquistas. A FENACOM, representada aqui pelo Sérgio, colocou todas as empresas de contabilidade no anexo 3 do Simples, lá em 2009, o anexo mais favorável para as empresas de serviço. A única atividade de profissão regulamentada que entrou nesse anexo favorável foi as empresas de contabilidade pelo trabalho de uma federação sindical. Então, essas conquistas são feitas por essa estrutura sindical. A pergunta é justo que essas empresas que não contribuem opcionalmente, né, não voluntariamente não contribuem, se beneficiem das conquistas, tanto de um trabalho específico como uma negociação, quanto de conquistas para a categoria? Esse eu direciono a ti essa pergunta, Fábio. Essa é uma pergunta crucial para o próprio entendimento da democracia brasileira, e não só da brasileira, mas de qualquer democracia de massas. Dentro de qualquer regime democrático, é natural que existam os free riders, ou seja, os caroneiros dentro do processo político, que se beneficiam da atuação de grupos organizados quando eles atuam em favor de interesses difusos. Isso é natural que aconteça, mas eu acho que isso não pode servir como argumento para que a gente force pessoas a contribuírem com instituições às quais eles não se sentem dispostos ou à vontade de contribuírem. Eu imagino que, no caso de diversos sindicatos patronais e laborais, os trabalhadores e empresas vão ter a disposição e o interesse em contribuir. Mas o fato positivo que eu vejo aqui é que isso vai tirar da zona de conforto muitos sindicatos que hoje estão baseados nesse modelo de monopólio sindical e de financiamento por meio de tributos. Eu acho que, como nesse caso que tu citaste, de negociação, que, enfim, com toda uma categoria, eu imagino que as empresas vão ter interesse em manter sua associação, e se não tiverem, isso é uma demonstração de que talvez o sindicato precise diversificar o seu portfólio de opções, de serviços e de benefícios para os seus associados. Eu não acredito que uma associação possa ser tão incrivelmente boa que deva ser obrigadas as pessoas a contribuírem com elas. Assim como, por exemplo, apesar de eu sou presidente estadual de um partido político, mas eu sou radicalmente contra o fundo partidário. E dentro do meio político eu vejo muitas pessoas alegando que o fundo partidário é não só importante, como ele é fundamental, é importante que a gente aumente o fundo partidário para que a gente possa ter maior independência na política, não fique submetido a interesses, não tenha que ficar passando com o pires na mão para pedir dinheiro para grupos de pressão, etc. Eu acho que isso é errado. Acho que essa é uma visão equivocada. Eu acho que a política também deveria ser vista como algo que precisa se relacionar com a sociedade, não de cima a baixo. No sentido de eu mando e vocês pagam. Mas sim no sentido de, nem ao menos de igual para igual, mas sim no sentido de a sociedade em cima e a política abaixo. A política tem que dar o sinal e dizer que, olha, a gente está disposto a defender tais e tais ideias, tais e tais bandeiras, e como partido político eu gostaria de contar com a tua contribuição, porque sem ela eu não vou conseguir levar a cabo essas bandeiras. Tu pode optar por não contribuir. Enfim, e a gente vai seguir vivendo nesse mesmo país. Assim como no caso das instituições sindicais, olha, tu pode optar por não participar da organização do teu setor, que ajuda a organizar o trabalho, ajuda a diminuir custos de transação em negociações variadas, que gera
um foro privilegiado, não no sentido da política, por favor, mas um foro privilegiado de debates e de discussões a respeito dos rumos da categoria, que, enfim, pode vir a ser restrito a associados, e isso cria um valor para a associação. Eu acho que deve ser muito mais por aí a reestruturação da forma como se faz sindicato no Brasil. Eu queria colocar uma questão no ponto que você colocou. O problema está aí, o problema é na legislação brasileira de fato, né? O que acontece? O segmento econômico, aqueles que não quiserem participar da contribuição sindical, eles vão, mesmo não contribuindo, eles vão ter o benefício do acordo que será feito. Esse é o problema. Esse é um problema sério. Porque se você falar, não, tudo bem, eu tenho na minha base sindical, São Paulo, por exemplo, 95 mil empresas na nossa base sindical. Vamos imaginar que 1.000 queiram colaborar com a contribuição sindical. Vou chamar de contribuição sindical, que é o nome que a gente conhece. O cara colaborou, 1.000 empresas. As outras 94 mil não colaboraram. Então, toda a negociação que fizermos com as 1.000, todas as 94 se beneficiarão. Essa é uma questão muito cruel. É ruim isso. Teria que mudar a lei. Porque eu não concordo com essa posição, com esse posicionamento também. No caso, teria que mudar a unicidade. Não é a unicidade. Ou mudar o que mais em relação a isso? Não, com relação à lei, porque a lei ela protege a empresa, tanto a empresa como o laboral. Ou seja, todo acordo que eu fizer, se eu fizer uma convenção coletiva e a minha base de representação, 10% me pagar a contribuição sindical e as outras 90% não, elas estão cobertas pela lei. Ela vai se beneficiar, mesmo que ela não tenha participado do acordo, ela está pagando nada. Então, acho até justo fazer para os 10%, os outros 90% que se lixe, cada um faz o jeito que quiser. Você concorda? Acho razoável. É razoável. Só que não é a lei hoje no Brasil. Ela não dá esse tratamento, percebe? Então, essa que é a questão. Então, a gente tem que pensar com o que de fato a gente tem. Na verdade, eu concordo com você quando você fala que nós temos que ser criativos, criar novas fontes de receita, temos que ir atrás de outras coisas. Perfeito, concordo. Até porque a gente faz isso. Nós temos isso hoje. Pra você ter uma ideia, eu entrei no sindicato em 90, faz 20 anos, sei lá quando era isso. Nós tínhamos na base associativa 680 empresas. Quando eu saí da presidência, eu saí em 2015, tinha 8.300 empresas. Agora, foi um trabalho, você imagina, quase 20 anos que eu fiquei lá no Sescom São Paulo. Passei em várias posições e sempre eu escutava isso. Uma hora eu acabar com o sindical, precisamos diversificar as nossas receitas. Criamos lá, como aqui também tem, hoje a maioria dos sindicatos tem, um instituto que cuida da questão educacional. Então, é uma universidade corporativa que temos lá e que a gente faz muita coisa. Mas a arrecadação disso ela não é suficiente para manter a nossa estrutura sindical. Então, o meu medo, por exemplo, hoje, 2017, estamos agora no mês de se criar o orçamento para 2018. A dificuldade é gigantesca, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Eu estou agora ajudando no orçamento da federação, lá em Brasília, né, que agrega todos os sindicatos, porque provavelmente eu devo ser o próximo presidente da federação. Então, estou lá colaborando, porque eu vou sentar na cadeira e não sei se vou ter dinheiro para poder tocar aquilo. Você entendeu? Então, a dificuldade... Logo na minha vez, né, Sérgio? Foi logo na minha vez. Né? A dificuldade, de fato, o que é? Evidentemente, é nesse primeiro momento. Né? Porque eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, que no segundo momento, logo no segundo momento, existirá essa percepção da sociedade, dos empresários, porque é todo mundo aí, não é só o laboral, não é só funcionário, é todo mundo. Ele vai perceber a importância que tem esse meio de campo que o sindicato faz para eles. Ele vai perceber, porque é importante, sim, de fato, o trabalho que a gente vem executando, para aquilo que nós existimos, né? Que é da preservação, de fato, aqui das questões econômicas e cláusulas sociais. Quer dizer, esse meio de campo, para manter essa harmonia que existe hoje no país, os sindicatos sérios fazem com muita retidão. Evidente, eu concordo com você, a gente vai ter que fazer sim, e já me sinalizaram isso, que iremos fazer uma reforma sindical.
E nós estamos também pegando material para poder colaborar com um grupo que vai estar atuando nesse caminho. Porque tem que ser feito. Eu também acho que isso pega muito mal para quem tem seriedade, na verdade. Então, para nós é muito ruim não ter seriedade, não ter transparência. A gente tem que, sim, que manter aqueles sindicatos que têm o seu propósito em primeiro lugar. Então, era isso que eu queria complementar. Vamos utilizar a nossa interatividade aqui. Então, nós vamos encaminhar a primeira pergunta aí do público. É o Paulo Oliveira. É uma pergunta ácida aqui. Vamos lá. Gostaria de saber, tanto do Fábio como do Sérgio, o que eles acham do fato que está ocorrendo em Porto Alegre, onde os sindicatos laborais estão firmando convenções com os patrões, com cláusulas que visam burlar a reforma trabalhista, tais como a cláusula que mantém as homologações das rescisões pelo sindicato, porém, em compensação, isenta o empregador do pagamento da multa do trintídio. A multa do trintídio é aquela quando o aviso prévio termina até 30 dias da database. Esta situação pactuada antes de 11 de novembro, data que entra em vigor a reforma trabalhista, será validada pelo judiciário, na opinião de vocês? Quem se manifesta? Tem direito à palavra o presidente Cindy Lojas, que firmou essa convenção. Quer falar, Paulo? Isso foi uma moeda de troca, pelo entendimento do Cindy Lojas e da mesa negocial que tem vários sindicatos, né, de Porto Alegre, que fomentava a homologação no sindicato a partir do momento que entendemos nós que nós devíamos fomentar o sindicato laboral para isso, para que houvesse negociações coletivas. Nós entendemos que devemos manter um relacionamento com o sindicato laboral. Por isso foi feito como moeda de troca, tiramos o trintídio, que é um ganho para a categoria, principalmente para as grandes empresas que fazem demissões. E a homologação também, se nós formos olhar a cultura que há em termos sindical, há uma cultura de que se faça a homologação lá, o que dá uma determinada segurança jurídica, vamos dizer, entre parênteses, determinada segurança jurídica para isso. E por isso se fez esse acordo. Não se tenta burlar, realmente, não seria essa a função. A função é promover que o sindicato laboral possa, daí, fazer outras ações que mantenham os seus associados para que nós tenhamos um parceiro para negociar, fazer a negociação coletiva. Na nova reforma trabalhista, né, não entrar no detalhe da reforma, porque não é o nosso ponto, mas, de qualquer maneira, a questão da demissão, hoje, a lei atual, é a homologação obrigatória, ou no sindicato laboral ou no Ministério do Trabalho. Então, você escolhe um ou outro, né, enfim, e você vai um no lugar ou no outro. Na nova propositura, nessa reforma, a homologação não é obrigatória. Pode ser um contrato entre as partes, ponto. Entendeu? Não existe a obrigatoriedade de se fazer isso através nem no Ministério, nem do sindicato. Isso está, enfim. Então, como é que isso vai repercutir lá na frente? Isso é outro problema que envolve outras questões que provavelmente será discutido no próximo debate. Podemos até debater aqui, mas vamos deixar a palhinha para a turma que virá depois, né? Obrigado pela contribuição, Paulo. O Paulo é presidente do Cindy Lojas, Sindicato Varejo aqui de Porto Alegre e Alvorada, né? Bom, para não deixar sem resposta, pergunta se o judiciário vai validar isso. Não tem como adivinhar, gente. Só mesma coisa que saber quem vai ser o próximo presidente, não, campeão brasileiro de futebol do ano que vem. É uma coisa muito difícil. Essas novas condições estão trazendo uma situação muito insegura. Mas é uma forçação de barra, né? Eu acho que aí não pega. Não sei, minha opinião, né? Posso estar enganado, porque vale o negociado pelo legislado, enfim, aí vamos usar esse termo, esse argumento. Aquela posição da Anamatra de não cumprir com várias. Não, a Anamatra ela soltou exatamente 125 enunciados. Alguns eu acho que até concordo com alguns, não com a maioria, mas alguns eu concordo, porque ela faz alguns apontamentos especificamente legais, de legislação, né?
que são conflitantes. Então, não houve, quer dizer, houve um pensamento, uma mudança na reforma trabalhista, porém, não se adequou à legislação atual para essas questões, essa mudança, entendeu? Então, existe alguns pontos conflitantes e que eu concordo, porque fica ruim se você colocar algumas coisas sem saber como vai ficar o passado, né? Não é que a partir do dia 11 de novembro mudou o mundo, é outra coisa, e os contratos que estão em andamento, como é que fica, né? As relações que existiam mudou ou continua a mesma? Ou dali para frente tinha uma coisa nova e para trás é diferente? Se você mandar alguém embora depois, enfim, são questões que se discute e que eles fizeram questão de fazer esses enunciados justamente para se posicionar, em que, em muitos casos, eles vão dizer que, como você colocou bem, eu também concordo, acho que muita coisa eles não têm que ser contra. Evidentemente, tem que apoiar as mudanças. É que toda mudança, isso é do ser humano, né? O sujeito gosta de ficar acomodadão, lá do jeito que ele está, né? Toda mudança nova que vem, ele se incomoda, porque ele já está acostumado com aquilo do jeito que vem vindo, né? E não é diferente no caso dos magistrados, né, da Justiça Trabalhista, não é diferente. Então, mas eu acho que alguns desses enunciados eles têm razão, que se não mexer ou não der uma adequação nessa reforma trabalhista, teremos problemas, sim. Eu acho que, ao contrário do que quem fez a legislação, que está dizendo que vai, com a reforma, diminuir muito, vamos dizer, as ações judiciais, muito pelo contrário, eu estou achando que vai ter muito mais ação do que nós tínhamos aí, pelo menos nesse primeiro momento. Infelizmente, o nosso tempo está voando, nós temos mais 10 minutos e temos que cumprir, em função de transmissão ao vivo, em função de termos a participação do juiz Marlos Melec, direto de Curitiba, ele vai participar online conosco, então a gente tem que cumprir essa questão de tempo. Então, eu vou pular aqui os outros questionamentos e vou direto para o final, que, em linhas gerais, como vocês entendem uma estrutura sindical ideal para o Brasil, ou melhor, possível de ser aplicada e também justa, né, para a sociedade, para os próprios entes envolvidos, empresas, trabalhadores e os próprios sindicatos. Então, começo pelo nosso amigo Fábio. O Weber, no seu Política como Vocação, fala lá no finalzinho que se em algum momento na história da humanidade se atingiu alguma coisa, é porque também em algum momento se buscou, atingiu, que parecia impossível, né? Eu acho que a gente deve, sim, buscar construir um modelo de estrutura sindical e até, como eu disse, de regulação das relações de trabalho mais alinhado com o respeito à individualidade, com o respeito à autonomia da vontade, com o respeito a relações voluntárias. Eu acho que esse modelo de sindicatos chancelados, determinados, intervidos pelo governo, pelo Estado, essa estrutura, de certa maneira, já deu o que tinha que dar, para o mal e para o bem, e em boa parte nos últimos tempos para o mal, porque é uma estrutura que vem emperrando o desenvolvimento de diversos setores Brasil afora, e o mesmo vale para a própria regulação atual das relações de trabalho. A legislação trabalhista, na minha opinião, essa reforma precisa ser tratada como só o começo. Ela ainda estabelece uma rigidez não só desnecessária, mas absolutamente desconectada com a atual realidade do trabalho, a atual realidade da humanidade, realidade de a gente estar presente remotamente em lugares variados, realidade de as pessoas buscarem realizar seus sonhos, conquistarem seu dinheiro, sua independência financeira, trabalhando e colocando sua energia em prática, de uma forma que a legislação do trabalho não está disposta a permitir. Ela estabelece hoje, de certa maneira, diversas proibições, entre aspas, para que as pessoas trabalhem mais do que determinada carga horária, que eu acho que é algo ruim. Existem pessoas que querem trabalhar mais e que não podem, porque, basicamente, a empresa tem um regramento proibitivo que estabelece uma série de obrigações e de especificações que acabam limitando esse potencial. Portanto, eu acho que a forma de estruturação sindical deve seguir esse princípio da cooperação voluntária, da livre associação.
se o trabalhador, se a empresa sentem que o sindicato realmente representa seus interesses, eles vão ser levados a se associarem a esses sindicatos. Não vejo por que não. E se os sindicatos quiserem aumentar sua base de associados, eles devem buscar melhores maneiras diversificadas de atender aos seus filiados. Acho que esse período de obrigação imposta pelo Estado está em vias de acabar. Acho que o próximo passo é a gente discutir a unicidade, que é um tema também que, enfim, infelizmente não foi abordado da maneira correta nessa reforma. Acho que é algo que precisa vir também. Mas sou otimista em relação a isso, porque basicamente são reformas que visam a recuperar uma defasagem histórica que o Brasil adquiriu ao longo do século XX e ao longo dessas 2 décadas do século XXI. E espero que o Brasil recupere essa defasagem o quanto antes, sob o risco de a gente perder mais uma geração e seguir sendo eternamente o país do futuro. Muito obrigado, Fábio. Sérgio? Bom, eu acho que, na verdade, eu sou muito otimista por natureza, sou entusiasta. Eu acho que o modelo, como você disse, é um modelo nosso, da nossa federação FENACON e da nossa estrutura sindical. Ele é perfeito, é muito bem feito, muito sério, né? Todos os nossos sindicatos hoje têm auditoria, todos os nossos sindicatos procuraram fazer um programa de ISO para poder fazer controle de qualidade nas suas bases, né? Então, todo sindicato hoje ligado à federação tem prazos de entrega dessa documentação à federação. A federação cobra isso de todos vocês, você sabe muito bem disso. Então, um controle muito rígido, muito sério, trabalho muito técnico, visando sempre não um corporativismo, mas sim visando o empreendedorismo do país, visando a melhora das relações patrão-empregado. Sempre tivemos essa visão, uma visão realmente muito importante, porque hoje o trabalho, o laboral, ele é o fator importante, ele é as nossas vidas, na verdade, né? Sem o laboral, nossas empresas não andam. Então, nós temos que valorizar demais, e estamos valorizando, tanto que a área de recursos humanos hoje, em qualquer uma das empresas, eu lembro quando eu entrei nas empresas há 30 anos atrás, RH não era nada. Hoje é uma das áreas mais importantes de qualquer empresa, até as empresas pequenas, hoje tem um departamento de RH, de estruturar, de conhecer seus funcionários, enfim. Então, a gente tem essa visão. Acho que a federação, a FENACON e os seus sindicatos são um exemplo a dar para o mercado. Então, acho que a gente tem, sim, como contribuir, só que, evidentemente, que esse primeiro momento é um momento de dificuldade muito grande. Então, estamos fazendo, sim, um movimento de tentar mudar os nossos estatutos, de tentar colocar no estatuto, nessas nossas assembleias, a participação de todos os nossos representados, para justamente ter a legitimidade de fazer a cobrança dessa taxa. Porque no momento que isso é aprovado, você poderá cobrar essa taxa, de fato. Você vai emitir o boleto, vai mandar para as empresas. É evidente que ela pode até não querer pagar, mas isso aí é uma questão de saber de se divulgar, né? Então, uma coisa que nós estamos se preocupando em fazer agora, que nós sempre trabalhamos muito, nunca nos preocupamos muito com a nossa divulgação. Acho que a nossa divulgação tem sido feita a nossa seriedade no trabalho, né? Ao longo desses anos, tanto o SESCOM aqui no Rio Grande do Sul, como todos os SESCOMs do Brasil todo, como a federação, o bom trabalho que a gente vem divulgando, vem fazendo, que nos está dando credibilidade. Só que agora a gente precisa fazer a divulgação para o nosso público, que infelizmente a gente nunca fez, para mostrar a importância do nosso trabalho. Mostrar, entre outras coisas, aquela questão, não sei se vocês lembram da CPMF. Essa questão da CPMF iniciou-se lá em São Paulo, um trabalho muito forte que o SESCOM teve SESCOM São Paulo, uma participação muito, muito grande. Evidentemente se envolveu Brasília, envolveu a federação, envolveu outras entidades patronais. Foi um movimento grande e nós conseguimos derrubar essa questão da CPMF. Vocês lembram bem disso? Então, essas questões, que são questões sociais, e nós achamos que o governo, evidentemente, tem que ter, tem o seu lado, tem a parte, também colaboramos muito com o governo, Receita Federal, projetos do SPED, todos eles participamos desde o início, colaboramos. Agora o E-Social, que vai entrar em vigor ano que vem, participação ativa das nossas entidades. Então, eu acho que a nossa federação,
e todos os sindicatos da nossa base são, de fato, um exemplo para o modelo sindical que tem que ser colocado em prática aqui nesse país. Então, com relação a isso, eu estou muito tranquilo e eu sou um pouquinho cético com relação à nossa arrecadação. Não tenho ideia de como será a arrecadação no que vem, mas vamos brigar por isso. Acho que é importante a gente fazer essa divulgação plena até o início do ano, para que a gente tenha uma conscientização da nossa base e que ela contribua com essa taxa que nós vamos mandar para eles. Muito obrigado, Sérgio. Eu confesso que eu me segurei aqui todo o debate para não emitir opinião, mas vou fazer rapidamente, Fábio. Me perdoa. Estou na minha casa aqui. Sinta-se em casa. Mas eu queria só uma pequena reflexão, que os sindicatos, primeiro, que o foco tem que ser em limpar sindicato ruim. Fiscalize. Que tenha que ter pré-requisitos, tenha que ter condições mínimas de prestação de serviço, que tenha que ter uma base mínima de representação territorial, que tenha que ter um faturamento mínimo, que seja fiscalizado, que tenha obrigatoriedade de fazer auditoria externa, como os nossos fazem. E outra reflexão que eu queria deixar: sindicato não foi feito para vender lingerie no BRIC. Sindicato não foi feito para concorrer com o mercado, para vender qualquer que seja o serviço. Nós temos um modelo, que é o Sindlojas, do presidente Paulo, nosso amigo, que é referência nível nacional em termos de convênios. Ele vai penar, porque todo mundo vai vender a mesma coisa. E é assim que o sindicato vai sobreviver. Fábio, em 2009, quando a FENACOM fez um trabalho brilhante e colocou as empresas de contabilidade no Simples Nacional, no anexo favorável, sabe qual foi o ato contínuo? Queda da arrecadação, porque se isentou a contribuição sindical das empresas do Simples. Ato contínuo. Esse foi o reconhecimento da classe. Ou mudou muito, ou assim será. Por isso, da nossa luta de tentar fazer uma conscientização desse debate. Não é se impor nada. A estrutura hoje está errada. Hoje nós temos contribuições que ultrapassam a R$100 mil. Isso não está certo. Agora, 80% das empresas não contribuírem, também não está certo. Então, quando a gente fala em reforma sindical, a gente fala em redução de impostos.